Oiê, olá, hoje falando aqui com você sobre amizades. Vocês já pararam para se dar conta de quantas amizades a gente vai perdendo ao longo do caminho? Eu estava hoje mesmo pensando, essa noite eu acordei de madrugada e aí comecei a refletir. E eu estava vendo que as nossas amizades vão mudando à medida que a nossa idade vai passando, que o tempo vai passando como um todo. Se você for pensar lá na infância, quando a gente é pequeno, a gente tem aqueles melhores amigos de escola, melhor amigo da rua, do prédio, ou vizinho, da casa onde você mora, e você acaba se apegando, se afeiçoando àquelas pessoas. Mas à medida que os anos e o tempo vai passando, as coisas vão mudando. E aí você vai vendo que nem sempre aquelas pessoas que você considerava que eram as suas amigas, de fato, são. Assim como aqueles que você não achava que nem eram tanto assim, quando você precisa, são aqueles que te socorrem, aqueles que vêm e participam da tua vida, se envolvem com aquilo que você está vivendo naquele momento. Eu tenho algumas situações assim que eu passei ao longo da vida que me fizeram refletir sobre isso, mas mais especificamente agora nos últimos anos, eu tinha uma pessoa que eu considerava que era minha amiga, tá? Para explicar, assim, melhor essa situação, tá. Enfim, uma pessoa que a gente trabalhou juntas, a gente ficou amigas, a gente se visitava, enfim, acabou sendo madrinha no meu casamento. Claro que já faz mais de 10, vai fazer 11 anos que eu me casei, então era amiga dentro daquela fase, né, se a gente for pensar. Aí, eu me dei conta que era só eu que procurava essa pessoa. Era só eu que ligava, era só eu que chamava, era só eu que perguntava como é que estava. A pessoa nunca entrava em contato comigo para nada. Ou melhor, até entrava, mas quando ela queria alguma coisa. Quando ela estava precisando de alguma coisa, ela lembrava que eu existia. E aí ela vinha me procurar para pedir alguma ajuda, algum auxílio, alguma situação assim que eu pudesse de alguma forma ser conveniente para ela naquele momento. E isso me levou a refletir bastante, porque enquanto só essas coisas iam acontecendo, tudo bem. Só que aí chegou um momento em que essa pessoa se casou, tá? E a pessoa não me convidou. Não que eu tinha que ser convidada, mas é que assim, ó, eu pensava que a pessoa era minha amiga e que eu era amiga dela. E aí, se tu casa e tu não convida tua amiga, no mínimo estranho, né? Então, isso pra mim foi uma coisa que me magoou, de certa forma. Até porque a pessoa me mandou o convite do casamento, e depois ela me mandou de novo o convite, dizendo pra tipo, desfazendo do convite, que aí eu perguntei se vão casar, não vão casar, "Ah, a gente vai ver, a gente tá se organizando, não sei o quê". Só que na verdade o que a pessoa fez foi me desconvidar, tá. Imagina, a pessoa me convidou e depois a pessoa me desconvidou para o seu casamento. Isso acontece. Aconteceu comigo mesmo. E a partir dali, então, tipo, a nossa amizade esfriou bastante, sabe. Eu não a procurei mais. Até porque eu sabia, né, que, bom, eu vou esperar para ver, e hoje em dia com rede social não tem como você não ficar sabendo. Imagina que a pessoa vai casar e não vai postar nada, ninguém vai postar nada, ninguém vai comunicar em algum lugar. Então era óbvio que no momento em que ela ia se casar, eu ia ficar sabendo. Tipo, pra mim foi ridículo, eu preferia que ela me dissesse que: "Ah, eu tô com muito gasto, eu vou ter que cortar algumas pessoas da minha lista de casamento, da minha lista de convidados", do que ela viesse me dizer assim que, eles iam ver se iam ou não casar, e se casar de fato, como eu fiquei, né, ficou público, todo mundo soube, e eu não fui convidada. Não que a gente convide para o nosso casamento esperando ser convidado de volta, mas é que, tipo, o casamento eu considero um marco muito importante, assim, pra mim o meu casamento foi um dos momentos mais importantes da minha vida. Então as pessoas que ali estiveram naquele dia foram escolhidas a dedo, assim, porque eu não podia sair convidando metade de Caxias, né. Então eu deixei de convidar muita gente. Por exemplo, no meu local de trabalho, eu não convidei nenhum colega, porque eu pensei assim: se eu convidar 2 e não convidar os outros, vai ficar chato. Então eu optei por não convidar nenhum. Eu achei que seria a melhor opção.
não convidar ninguém para não ficar mal com ninguém, né. Aí eu até expliquei lá no meu trabalho, assim, que: "Ah, eu vou me casar, né, no dia tal, e diante da como o custo é muito alto, assim, o casamento, né, vocês quem já casou, quem conhece alguém que casou sabe como é que funciona, né. Então eu optei por não convidar ninguém do meu trabalho naquele ano. Mas essa pessoa em específico, que eu considerava que era minha amiga e tal, foi convidada, né, óbvio. E depois disso a gente continuou se visitando, na verdade mais eu que ia na casa dela, porque ela até marcava de vir aqui, mas depois acontecia alguma coisa, ela não vinha. Aí eu convidei ela para minha formatura, ela não foi, eu convidei ela para o meu chá de fraldas, ela não foi também. Aí eu comecei a refletir, assim, porque daqui a pouco essa pessoa que eu penso que é minha amiga, ela não me considera amiga dela. Ela só porque até isso é uma outra coisa também. Eu tive uma colega, já refletindo sobre isso, aí sim, colega de trabalho, tá, que uma vez ela falou que, pouca gente é nossa amiga, a maioria das pessoas são conhecidos, são colegas de trabalho, são vizinhos, são pessoas com quem a gente vai convivendo ao longo da vida, mas amigos mesmo são muito poucos quando a gente tem. Aí até uma outra fez uma outra piadinha que era assim que amigo é o dente quando não morde a língua da gente. E aí eu fiquei pensando naquilo, assim, porque eu pensei: "Não, mas não é bem assim", eu achava que fosse diferente. Mas aí o tempo passou, e eu tive algumas situações, algumas provações, assim, eu vi quando, eu me acidentei, né, vai fazer 3 anos, e passei ali Natal, Ano Novo, janeiro, fevereiro, o tempo todo ali afastada do trabalho, né, eu fiquei 70 dias sem pôr o pé no chão, em virtude de uma cirurgia que precisou ser feita, e ali eu me dei conta quantas pessoas me procuraram naquele período. Quantas pessoas ligaram perguntando como é que eu estava, querendo saber o que que houve. E aí eu percebi que pessoas que eu não imaginava que se importavam comigo, entraram em contato. Queriam saber se eu precisava de alguma coisa, se tinha como ajudar em alguma situação. Já pessoas que eu considerava que eram minhas amigas, que, né, que enfim, que eu tinha apreço por elas, muitas sequer me ligaram ou me procuraram para nada. Inclusive, uma pessoa que sempre não digo puxou o saco, mas sempre, tipo, puxando assunto e perguntando, se oferecendo para vir aqui em casa, inclusive, né, porque eu tinha uma outra faxineira e ela várias vezes dizia: "Ah, porque eu também faço faxina, quando precisar tu me indica, tu pede para alguém". Justamente no dia que eu precisava, tá, eu ali com a perna operada, não tinha como fazer nada, não conseguia fazer as coisas, eu entrei em contato com essa pessoa e a pessoa me disse não, que não podia vir. E aí muitas outras coisas, assim, que pessoas que ficam pedindo ajuda, apoio, né, mas quando a gente precisa, tu não tem o retorno. Então eu comecei a questionar muito sobre quem é nosso amigo de verdade. O que é uma amizade de verdade? Você já parou para pensar nisso? Escreve aqui embaixo, vamos conversar mais. Traz a sua opinião sobre o que você pensa a respeito disso, tá bom? Até a próxima.